Então, irmãos, essa é a terceira aula da nossa série, O Livro dos Louvores, e o tema de hoje é Oração Matutina, Sofrimento Familiar. Vamos abrir então a palavra de Deus no Salmo 3º, Salmo 3, vamos ler todo o verso, todo o Salmo, do verso 1 até o verso 8. Amém? O texto fala assim: Senhor, como tem crescido o número dos meus adversários. São numerosos os que se levantam contra mim. São muitos os que dizem de mim: não há em Deus salvação para ele. Porém tu, Senhor, és o meu escudo protetor. És a minha glória e o que exalta a minha cabeça. Com a minha voz clamo ao Senhor e Ele do seu santo monte me responde. Eu me deito e pego no sono. Acordo porque o Senhor me sustenta. Não tenho medo dos milhares que tomam posição contra mim de todos os lados. Levanta-te, Senhor. Salva-me, Deus meu, pois desferes um golpe no queixo de todos os meus inimigos e quebras os dentes dos ímpios. Do Senhor é a salvação. A tua bênção esteja sobre o teu povo. Até aí, queridos. Você já passou por algum sofrimento na sua vida que deixou você sem chão, tremendamente abalado por conta do que aconteceu? Eu creio que todos aqui já passaram por esse tipo de circunstância. Sofrimento que causa um abalo emocional profundo, um abalo mental profundo em nossa vida, chegando, inclusive, até nos desestabilizar espiritualmente. Tirar um pouco daquela pegada, daquele ânimo de ler a palavra, de orar, de buscar o Senhor, de vir para a igreja, de estar em comunhão com os irmãos. Eu creio que todo cristão passa, em algum momento da sua vida, irmãos, por esse tipo de sofrimento, que abala de fato as estruturas da nossa vida. E todo sofrimento, nem todo sofrimento tem a mesma causa. É importante falar isso. Alguns, inclusive, esse que o salmista está enfrentando, é causado por escolhas pecaminosas. Davi tomou escolhas erradas, decisões erradas na sua vida e, como consequência, colheu um sofrimento familiar. É esse contexto que gira em torno do Salmo 3, que nós vamos falar nessa manhã, irmãos. Então, o Salmo 3, ele relata um sofrimento profundo, agudo, que o maior rei de Israel estava enfrentando, que é o rei Davi. Depois os irmãos podem ler em casa, meditar melhor no contexto que engloba todo esse Salmo, e o contexto está em 2 Samuel, capítulos 15, 16 e 17. Esse é todo o contexto que envolve o pecado de Davi e também a consequência do pecado que ele cometeu. Então, esse salmo foi escrito, irmãos, quando Davi estava sendo perseguido. Perseguido não por um inimigo de outra nação, mas quando Davi estava sendo perseguido pelo próprio filho, um homem chamado Absalão. Absalão conspira contra o pai, se rebela contra o pai e Davi se encontra num momento de profunda aflição e de profunda angústia na sua alma. Antes da gente expor então os versos desse salmo, vamos só estruturar e dividir ele certinho aqui. Ele tem só 3 partes, é um salmo bem pequeno. A primeira parte relata o sofrimento de Davi, que vai do verso 1 até o verso 2. A segunda parte, a confiança de Davi, a despeito de todo o sofrimento, do verso 3 ao verso 6. E por último, o salmo termina com um pedido que Davi faz ao Senhor, uma oração que Davi faz ao Senhor, do verso 7 até o verso 8. Então vamos começar falando do sofrimento desse rei de Israel, irmãos. O salmo começa mostrando então 2 lamentos. Perceba o primeiro lamento no verso 1 e o segundo lamento de Davi no verso 2. Primeiro, ele lamenta pelo número dos seus adversários aí no verso 1. De fato, a quantidade de gente que se opõe a esse homem é grande. Ora, mas não é só Absalão que está se levantando contra Davi? Na verdade, Absalão conseguiu uma turma para segui-lo nessa conspiração contra Davi. Por isso que Davi diz no verso 1 que o número dos seus adversários é um número grande. Não é apenas uma pessoa, várias pessoas estão contra ele. E o segundo lamento, aí no verso 2, ele lamenta pela maledicência que os seus inimigos estão dirigindo contra ele. Estão falando mal de Davi, estão criticando Davi. Deus não pode estar com esse homem que se diz rei de Israel. Nunca a mão de Deus foi favorável a ele.
Então ele está reclamando, lamentando ao Senhor por esses dois fatores. O número dos meus inimigos, Senhor, é grande demais. E eles estão maldizendo a minha pessoa. É isso que ele apresenta aqui no comecinho. E por que Davi está passando por esse tipo de situação, irmãos? Então vamos tentar entender o contexto maior que envolve todo o lamento de Davi aqui no Salmo. Primeiro, nós conhecemos a história. Um dia Davi está no seu palácio, ele vê uma mulher muito bela e toma posse dela e se deita com essa mulher que era de outrem. Ele comete um adultério. A fim de acobertar o seu erro, mais tarde ele comete um assassinato, matando o marido dessa mulher com quem ele havia se deitado. Basicamente esse é o contexto que envolve. Talvez Davi achou no primeiro momento que tudo estava tranquilo. Ele conseguiu pecar, satisfazer a sua carne e esconder o seu pecado. Mas Deus tudo vê, tudo enxerga e traz isso à tona, levantando o profeta Natã para confrontar o rei Davi. E aí o profeta Natã diz uma palavra super forte que a gente vai ler daqui a pouquinho. Mas para resumir, algumas consequências, irmãos, acabam sendo colhidas por Davi. A primeira delas é que o filho do adultério com Batseba morre. Ele nasce morto, ele falece. A segunda consequência é que o filho mais velho de Davi, um homem chamado Aminon, estupra a própria irmã, uma moça chamada Tamar. E na tentativa de se vingar desse incesto, o Absalão, que é esse que está perseguindo o rei Davi, ele toma as dores da moça que foi estuprada e ele conspira contra o próprio irmão Aminon e mata esse estuprador. E mais tarde ele conspira contra o rei Davi, que é o seu próprio pai. Perceba o tanto de consequência que Davi está experimentando dentro da sua casa. Por isso, oração matutina, sofrimento familiar. Um monte de consequência ele acaba colhendo por conta disso. Então vamos ler o texto que apresenta o juízo do Senhor por meio do profeta Natã. Vamos abrir em 2 Samuel, capítulo 12. 2 Samuel, capítulo 12, versículos 10 e 11. A gente não vai ler na íntegra os versos, mas vamos ler ele picadinho, tá? Eu quero só destacar algumas afirmações bem fortes desses versos. O texto diz: agora, pois, a espada jamais se afastará da sua casa. Um pouco mais adiante. Eis que farei com que da sua própria casa venha o mal sobre você. Essa foi a afirmação do profeta, irmãos. Sem dúvida, uma palavra de tremenda confrontação. Davi recebe essa palavra com o coração no lugar certo. Ele reconhece que pecou contra o Senhor e ele se dispõe, obviamente, a sofrer todas as consequências do seu pecado. Então, por conta disso, é que Davi está experimentando um sofrimento familiar, um sofrimento causado por escolhas pecaminosas, irmãos. E esse é um tipo de sofrimento. Talvez alguém esteja sofrendo por conta disso nesse momento. Mas não há só esse tipo de sofrimento. Nós nunca podemos dizer que todo sofrimento que um crente experimenta é fruto do pecado, é fruto de uma escolha errada que fez na vida, porque nem sempre é. Nós vivemos num mundo caído, pecaminoso, estamos sujeitos a toda sorte de males. Mas o fato é que no caso de Davi, ele está colhendo sofrimento porque ele pecou, porque ele cometeu uma terrível transgressão aos olhos do Senhor, irmãos. E é por causa disso que ele lamenta. Os meus inimigos são grandes, eles estão maldizendo a minha pessoa. Por causa de todo esse contexto que envolve a espada do Senhor dentro da própria casa de Davi. O Spurgeon, que foi um teólogo lá do século XIX, ele disse que os inimigos de Davi se levantavam e criticavam, maldiziam a pessoa de Davi, dizendo mais ou menos assim: hipócrita, canalha, como que ele pode reivindicar seguir a Deus? A sua alegação de que Deus o ungiu como rei é uma piada. Deus não está do lado desse falso. Ele põe dessa forma. Irmãos, é bem por aí mesmo. Não eram palavras suaves, não. Eram afirmações terríveis, que deixavam o Davi angustiado, triste, atormentado de fato. É dessa forma que ele apresenta o seu lamento diante do Senhor. Como são grandes os meus inimigos, e eles estão maldizendo a minha pessoa. Agora, uma coisa que eu gostaria de destacar aqui, irmãos. Embora Davi tenha colhido as consequências do seu pecado, é importante dizer que ele foi perdoado por Deus. Ok? Não porque ele pecou e deixou de pecar simplesmente, mas porque ele se arrependeu e reconheceu o seu pecado.
Deus perdoa quem se arrepende e abandona a sua prática. Okay? Então ele foi perdoado, mas experimentou consequências terríveis na sua família. A graça de Deus não se apartou de Davi, mesmo durante a colheita das consequências. E essa é a graça de Deus. Ela perdoa os nossos pecados e ainda nos capacita a enfrentar toda a colheita negativa dos nossos pecados, irmãos. Não é só uma graça que perdoa, mas que nos habilita a suportar toda a colheita negativa, fruto dos nossos pecados. E eu pergunto para você nessa manhã, que tipo de sofrimento você está enfrentando nesse exato momento da sua vida? Talvez seja fruto de uma escolha pecaminosa? Talvez não seja. Talvez seja um outro fator, uma outra razão. Fato é, irmãos, que Deus tem graça disponível sobre a nossa vida. E nós podemos abraçar essa graça dele de todo o nosso coração, porque a graça do Senhor é abundante. O sofrimento, ele tem como objetivo, seja ele fruto de escolhas erradas ou de alguma outra coisa, tem o objetivo de produzir virtudes em nosso coração. Nós temos que compreender isso muito bem. John Piper disse o seguinte: Deus usa o sofrimento para nos desmamar da autoconfiança e nos fazer depender exclusivamente dele. Já percebeu como isso é verdadeiro? Quando a gente passa por algumas angústias na vida cristã, a gente consegue identificar exatamente isso acontecendo. Deus nos desmamando da autoconfiança ou da confiança em alguma outra coisa fora dele. E esse é o objetivo do sofrimento, irmãos, produzir virtudes espirituais. Virtudes espirituais. O sofrimento na vida do crente nunca visa a destruição dele, mas o seu aperfeiçoamento. E John Blanchard, um outro teólogo, ele disse: Deus prefere que tenhamos dor santa a prazer profano. Dor e sofrimento não são necessariamente sinais da ira de Deus. Podem ser exatamente o contrário. Uma boa notícia para nós. Muito bem, depois de apresentar então o seu lamento e o seu sofrimento diante do Senhor, o verso 3 até o verso 6 apresenta a confiança inabalável do rei Davi. Irmãos, meditando nessa passagem, como é bonito ver a confiança do rei Davi. Ele tem ciência de que pecou contra Deus, tem ciência de que a espada na sua casa é fruto dos seus pecados, mas mesmo assim ele não deixa de confiar em Deus. E a gente vai ver então, de maneira bem pormenorizada, essa confiança do rei Davi. Primeiro, ele diz aí no verso 3, na primeira parte, que o Senhor é o nosso escudo. Ele diz: porém tu, Senhor, és o meu escudo protetor. Deus é o escudo de Davi, ele tem total consciência disso. Quando ele se coloca diante do Senhor, irmãos, em oração, para apresentar aqueles 2 lamentos que eu falei, ele consegue vislumbrar 6 verdades preciosas, e essa é a primeira delas, que Deus é o seu escudo protetor. E é interessante porque Deus disse para Abraão, você vai se lembrar lá em Gênesis 15, versículo 1, que Deus disse para Abraão que era o escudo de Abraão também. Da mesma forma, ele é o escudo de Davi aqui. E essa metáfora de Deus sendo o nosso escudo protetor se repete por todo o Saltério. A gente encontra essa afirmação várias e várias vezes no decorrer do livro dos Salmos. Então, Davi sabia que Deus era o seu protetor. E da mesma forma, irmãos, Deus é o nosso protetor também. Deus nos protege dos inimigos espirituais. Vamos abrir o texto bíblico em 1 João, capítulo 5, versículo 18, para ver o que o texto diz a respeito disso. Deus é o escudo de Davi, mas é também o nosso escudo e o nosso protetor. 1 João, capítulo 5, versículo 18. Eu vou ler na versão NVT, tá bom? Uma versão mais contemporânea, então talvez difira um pouquinho da versão dos irmãos aí. Fala assim, 1 João 5, 18. Sabemos que os nascidos de Deus não vivem no pecado, pois o Filho de Deus os protege e o maligno não os toca. Então Deus é também o nosso protetor e o nosso escudo, irmãos. Tá certa a referência aí? É que a irmã olhou aqui para mim? É essa mesma, né? Essa referência mesmo. Ok, irmãos? Então, Deus é o nosso escudo. Deus é aquele que nos protege em meio à circunstância. Deus nos protege de situações angustiosas, sim. A oração de Jabes é uma prova disso. Mas, sobretudo, Deus nos protege dos inimigos espirituais, dos inimigos da nossa alma, espirituais. A gente não consegue vislumbrar com os olhos naturais essas coisas.
mas pela fé sabemos que Deus nos protege do maligno o tempo todo, irmãos, o tempo todo. E esse é o fato de ele ser o nosso grande escudo protetor. Mas não para por aí. Além de Deus ser o escudo protetor de Davi, o salmista também diz que ele é a nossa glória. Olha o que diz o verso 3, lá do Salmo, ok? Salmo 3, ainda no verso 3, na parte B do verso, ele diz: és a minha glória. Deus é a glória de Davi. Quando eu li isso, eu fiquei pensando, cara, Davi era rei de Israel quando ele escreveu isso. Tinha pecado, obviamente, mas ele tinha um esplendor para desfrutar. Sem dúvida alguma, um rei que tinha muitos servos à sua disposição, um rei tremendamente rico, um homem poderoso com autoridade sobre a nação. Mas aqui no texto ele diz que Deus é a sua glória, e não o seu palácio, e não o esplendor do seu reino. Deus é a sua glória. Davi, irmãos, não olhava para si e não colocava a confiança nas suas próprias habilidades ou nas coisas que ele possuía. E assim deve ser em relação a nós também. O Senhor deve ser a nossa glória, e não aquilo que nós possuímos. Porque muitos olham para os próprios dons e talentos e chamam isso de glória pessoal, de glória própria. Outros colocam em bens e assim por diante. Mas o Senhor deve ser a nossa glória, assim como era a glória de Davi. Olha só, não precisa abrir, mas o texto de 2 Coríntios 10, 17 diz assim: aquele, porém, que se gloria, glorie-se no Senhor. E Jeremias 9, 23 e 24, assim diz o Senhor: não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico nas suas riquezas, mas aquele que se gloria, glorie-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor e faço misericórdia, juízo e justiça na terra, porque dessas coisas me agrado, diz o Senhor. Então Davi olha para Deus e diz: tu és a minha glória. E ele é também a nossa glória, irmãos. Essa é a segunda verdade que Davi identifica quando ele contempla o Senhor ao apresentar o seu lamento. Daí vem a terceira verdade que Davi descobre: Deus é o seu restaurador também. Ainda no verso 3 aí do Salmo ele vai dizer: porém tu, Senhor, és o que exalta a minha cabeça. Sem dúvida, irmãos, essa é uma expressão um pouco estranha para nós aqui do Ocidente, que não estamos familiarizados com a cultura hebraica. Mas naquela cultura, o fato de Deus exaltar a cabeça de alguém significava que Deus estava trazendo ânimo para aquela pessoa. Deus estava colocando essa pessoa novamente numa posição de destaque. Sem dúvida alguma, Davi pensou que tinha sido desqualificado por Deus para não mais exercer o ofício de rei, porque ele cometeu um tremendo pecado, um pecado horroroso, terrível. Mas quando ele diz: tu és o que exalta a minha cabeça, ele está com essa esperança de que Deus não apenas perdoe o seu pecado, mas de que Deus também o habilite novamente para exercer o seu reinado na nação. Então é isso que significa Deus exaltar a minha cabeça. E nós precisamos clamar, assim como Davi, irmãos, e pedir que Deus levante a nossa cabeça e nos faça caminhar de cabeça erguida, com o ânimo revigorado. Davi precisava disso, e ele buscou na fonte correta, que é o próprio Deus. É Ele que exalta a minha cabeça. Tem um texto muito bonito, lá em Tiago, muito bonito, talvez pouco lido e pouco praticado por muitos. O texto fala assim: alguém de vocês está sofrendo? Faça oração. Alguém está alegre? O texto diz: cante louvores. Mas você já percebeu que, de modo geral, quando os crentes estão sofrendo ou em aflição, eles não oram? Geralmente, quando o crente está sofrendo, eles fazem o quê? Reclamam. Olha o que está acontecendo comigo, olha o que Deus tem permitido que aconteça, etc. e tal. Não consegue olhar para Deus, mas olha para a situação. Mas se alguém está sofrendo, faça como Davi. Clame ao Senhor, ore a Deus, porque Ele vem em nosso socorro, irmãos, durante a nossa aflição. Amém? A quarta verdade que Davi descobre é que o Senhor responde a nossa oração. E está bem ligado com isso que eu acabei de falar. O fato de Deus responder a oração deve ser um estímulo para orar. Deus não é um Deus ausente que está longe. Ele está acima do mundo, acima de nós, sem dúvida alguma. Ele é transcendente, mas Ele se relaciona pessoalmente conosco. É um Deus que interage com a sua criação, que atende ao clamor dos justos. E isso é uma notícia maravilhosa para nós. É um estímulo para a nossa vida de oração, irmãos. E aí no verso 4 do Salmo ele escreve: com a minha voz clamo ao Senhor,
e ele, do seu santo monte, me responde. Davi sabe que se ele orar, Deus vai responder. Ele sabe que se clamar a Deus, Deus vai se levantar em favor dele. E é interessante porque no original aqui, o tempo verbal da palavra, ela está no tempo imperfeito. Então se a gente fosse retraduzir esse verso ao pé da letra, ficaria mais ou menos assim: sempre que clamei ao Senhor, Ele me respondeu. Em outras palavras, sempre que eu clamei ao Senhor, Ele me respondeu. Então eu vou clamar novamente a Ele e eu sei que Ele vai responder de novo. É mais ou menos isso que o texto quer dizer, irmãos. Então nós temos uma certeza de que Deus vai ouvir e responder as nossas orações. Por isso temos que ir até Ele e clamar. Clamar de todo o nosso coração. Essa é a verdade que Ele descobre. E eu pergunto para os irmãos nessa manhã: qual que é o tamanho da nossa expectativa quando oramos? Será que a nossa expectativa se torna bem limitada pelo sofrimento que está acontecendo, pela circunstância adversa que nos rodeia? Ou será que a nossa expectativa é grande, porque estamos orando a um Deus grande? É para se pensar. Porque muitos se colocam diante do Senhor em oração com uma expectativa pequena. Por quê? Porque a sua visão foi limitada por aquilo que a pessoa está passando. Spurgeon disse que não há nada pequeno em Deus. E de fato não é, irmão. Não há, irmãos, nada pequeno em Deus. Nós servimos a um Deus grande, que responde com poder às orações do seu povo. E precisamos chegar diante dele com essa expectativa. No passado ele me respondeu, eu vou chegar diante dele de novo e eu sei que ele vai me responder segundo a sua vontade bendita. E Spurgeon também disse: não precisamos temer um mundo carrancudo enquanto nos regozijamos em um Deus que ouve a oração. E sem dúvida alguma, a oração é o antídoto, irmãos, para todas as nossas aflições, como disse Calvino. Isso é um fato. Já percebeu que às vezes o sofrimento pode não mudar, mas a tua forma de lidar com aquilo certamente vai mudar se você buscar a Deus de todo o seu coração, porque a oração tem essa capacidade de transformar aquele que ora. Enquanto nós oramos, estamos diante do Altíssimo, do sublime, do inefável, e Ele transforma a nossa vida, a nossa mente, quando nós nos colocamos diante dEle. E isso é suficiente, ainda que as coisas não mudem num primeiro momento, irmãos. A forma de lidar com a situação certamente vai mudar. Esse é o poder que a oração desempenha em nossas vidas. E Davi não para por aí. Em quinto lugar, ele olha para Deus e ele descobre que o Senhor é aquele que nos sustenta. Aí no verso 5 do Salmo 3 ele escreve: eu me deito e pego no sono, acordo porque o Senhor me sustenta. Tenta imaginar, irmãos, o próprio filho de sangue de Davi está perseguindo esse homem. Mas não sozinho, tem um exército todo conspirando contra ele. Além disso, ele está sendo difamado pelos inimigos. Ele está sofrendo angústias terríveis na sua alma por conta de escolhas pecaminosas. Mas aí no verso 5 ele diz que deita e logo pega no sono. Alguns poderiam olhar para Davi e falar assim: que isso, Davi? A casa está caindo, você está dormindo tranquilamente? E deveria ser assim, irmãos. Davi tinha consciência de que Deus estava do lado dele. Mas hoje nós olhamos alguns crentes que têm dificuldade de dormir, porque talvez se esquece de que Deus cuida da vida deles. Muitos se esquecem de que Deus é o guarda de Israel que não dormita. E ficam acordados, preocupados, angustiados com aquilo que está passando. Sendo que nós podemos colocar a cabeça no travesseiro e descansar, sabendo que aos seus amados Ele dá enquanto dorme. Amém, irmãos? Deus cuida da nossa vida. E quando nós olhamos para a história bíblica, a gente vê Jesus dormindo, descansando durante uma violenta tempestade em alto mar. A gente vê Pedro dormindo dentro de uma cadeia. Então isso nos mostra que nós podemos descansar durante o sofrimento. Davi colocava a cabeça no travesseiro e descansava, porque ele sabia que Deus o sustentava. E Deus também nos sustenta, irmãos. Basta cada dia o seu próprio mal. A gente deita e descansa, porque amanhã é um novo dia e a graça e a misericórdia vai se renovar sobre nós no dia de amanhã também. Então a gente pode dormir tranquilamente descansando nesse fato. Sexta e última verdade que Davi descobre aí no texto, na sua oração, e ele revela aí no verso 6, é que o Senhor nos encoraja. Além de nos sustentar, Ele também nos encoraja. Olha o que diz o texto. Não tenho medo
dos milhares que tomam posição contra mim de todos os lados. Davi não tem medo. Como que pode? Ele está praticamente sozinho nessa. Mas ele não teme os milhares. Note a expressão milhares, irmãos. Talvez não seja uma expressão literal, talvez seja uma metáfora, talvez signifique apenas muitos, afinal de contas é um salmo que a gente está analisando aqui, mas talvez seja milhares mesmo. Milhares de homens do exército de Absalão conspirando contra Davi. Mas todavia ele diz que não tem medo. E de onde vem essa coragem de Davi? Vem do próprio Deus que o encoraja. Que o encoraja a suportar essas aflições, irmãos. E eu pergunto para você nessa manhã, em que direção nós olhamos durante o sofrimento? Será que nós olhamos mais para o Senhor ou será que nós olhamos mais para os problemas? Ora, Davi tinha essa escolha. Ele poderia olhar para o número imenso do exército de Absalão e temer. Mas ele resolve olhar para Deus e descansar o seu coração, porque Deus o encoraja. Deus o sustenta e Deus também o encoraja. Depois que Davi apresenta essa confiança maravilhosa no Salmo, ele termina fazendo um pedido, que está no verso 7 e no verso 8. Olha só que coisa interessante. Aí no verso 7, observe o pedido que Davi faz. Primeiro, ele pede para Deus desferir um golpe no queixo dos inimigos. Pedido bem diferente, né? E na sequência ele pede para Deus ir um pouco além, para Deus quebrar os dentes dos ímpios. É só isso que eu quero, Deus. Dá um soco no queixo desse povo e quebra os seus dentes. Deixa tudo banguelo, os meus inimigos. É isso que Davi pede, irmãos. E é claro que nós estamos falando aqui de uma figura de linguagem. Davi está escrevendo uma poesia, então ele usa esse tipo de figura de linguagem. Primeiramente, a primeira figura, desferir um golpe no queixo, indica humilhar o inimigo. Davi pede para que os seus inimigos sejam humilhados pelo próprio Deus. É uma oração imprecatória. E a expressão quebrar os dentes indica tirar a força do seu inimigo. Deus quebra a presa dos seus inimigos. Isso significa neutralizar todo o poder e toda a força que eles possuem, ok? Traduzindo é isso que Davi está pedindo para o Senhor. E no verso 8, ele termina o salmo dizendo que do Senhor é o quê? A salvação. Que salvação é essa que vem do Senhor, irmãos? Nós podemos entender essa salvação em dois sentidos. A salvação temporal, que é o livramento dessas tribulações que Davi está enfrentando, e sem dúvida alguma a salvação espiritual também. Porque a salvação vem do Senhor, assim como o livramento aqui na terra. Nesses dois sentidos, Deus livra Davi de tribulações e de perseguições de inimigos físicos, e Deus também livra Davi de Satanás e dos seus próprios pecados. Então a salvação tem esses dois vislumbres, o vislumbre temporal e o espiritual também, irmãos, ok? E eu termino perguntando para os irmãos, afirmando para os irmãos, melhor dizendo, que o pecado tem consequência. Isso é um fato. Basta a gente olhar em Gênesis 3 e ver como que tem consequência. Após a queda de Adão, até hoje colhemos as consequências do pecado. O pecado tem consequência, irmãos. Então não ignore o tipo de semente que está sendo plantado na sua vida. Não ignore isso. Não tem como plantar algo e colher outra coisa diferente. Em segundo lugar, se você caiu em algum pecado específico, saiba que isso não é o fim. Isso não é o fim, se você se arrepender. Davi cometeu crimes terríveis, que muitos cristãos jamais cometeram na sua vida. Assassinato e adultério. Outros já. Mas a grande massa não chegou a cometer essas coisas terríveis, mas cometeram outras terríveis também. Deus perdoou Davi, Deus restaurou Davi, porque Davi se arrependeu de todo o seu coração, irmãos. Então, o pecado não é o fim, a menos que nos arrependamos. Precisamos rasgar o nosso coração diante do Senhor, porque Deus é poderosamente, grandemente, abundantemente perdoador. Amém? E terceiro, arrependa-se, confesse e abandone o seu pecado. Porque alguns confessam, mas depois voltam a praticar intencionalmente. Confessam, mas já planejando fazer aquilo de novo. Mas Deus só vem com graça para quem confessa e abandona. E não para quem fica matutando para satisfazer os desejos da carne. E eu quero encerrar com a leitura de um texto bíblico
Provérbios 28:13. Vamos ler esse provérbio. Provérbios 28:13, na Nova Almeida Atualizada, fala assim: quem encobre as suas transgressões ou seus pecados, jamais prosperará. Mas o que as confessa e abandona, alcançará misericórdia. Então perceba essas duas atitudes, confessar e abandonar, aí sim virá sobre nós a misericórdia do Senhor. Amém, irmãos? E esse foi o nosso estudo de hoje. Só para recapitular então, as 6 verdades que Davi encontra quando ele contempla ao Senhor são as seguintes. Primeiro, o Senhor é o nosso escudo, o Senhor é a nossa glória. Espera aí que o papel embananou aqui. O Senhor é o nosso restaurador, o Senhor responde à nossa oração, o Senhor nos sustenta e o Senhor nos encoraja. Amém? Então busquemos ao Senhor para que todo sofrimento de fato vá embora e a gente volte a desfrutar de dias abençoados na presença dEle. Amém? Vamos orar? Se você tem algum sofrimento, está passando por alguma dificuldade, irmãos, esse é o momento de buscar o Senhor. Talvez um sofrimento fruto de pecado ou fruto de alguma outra coisa que aconteceu na sua vida. Coloque diante do Senhor, porque Ele é poderoso para ouvir a nossa oração. Pai amado, te agradecemos, Senhor, por Tua santa palavra e por todas essas verdades que nós encontramos nesse texto. O Senhor sabe qual é o sofrimento que cada um tem experimentado. O Senhor conhece a causa de cada sofrimento, Deus. E eu oro para que o Teu povo corra para Ti com o coração quebrantado, buscando a Tua graça, buscando a Tua misericórdia. Porque o Senhor é aquele que ouve o clamor do Seu povo e responde segundo a Tua vontade e com poder, Deus. Deus, derrame sobre nós dias de glória, dias de restauração, dias de transformação, que possamos criar uma grande expectativa ao orarmos a Ti, porque o Senhor é um Deus grande e que responde às orações de maneira grandiosa. Nós Te agradecemos por esse tempo na Tua presença. Em nome de Jesus Cristo oramos. Amém e amém.